Boa noite, Salachico. Sejam todos muito bem-vindos à nossa noite de estudos doutrinários, dando continuidade ao estudo da obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no segundo capítulo, Noções Elementares do Espiritismo, nesta noite especificamente falando sobre espíritos. E esse tema vem em seguida as noções preliminares que Kardec nos apresenta. E a gente já vai falar sobre isso, mas antes nós vamos fazer a nossa prece inicial, dar alguns panoramas sobre a nossa casa. Nós ainda estamos, devido à pandemia, devido à necessidade de manutenção das medidas de combate ao coronavírus, nossa casa ainda está com atendimento virtual, tanto das nossas reuniões públicas, dos nossos estudos doutrinários, o culto do Evangelho no lar. Então, às segundas e quartas, às 20 horas, nossa reunião pública, todas as quartas, às 19h30, o nosso estudo doutrinário, bem como, caso qualquer pessoa deseje que façamos o estudo do Evangelho no Lar virtual, a gente se reúne em grupo, todos nós mandamos as nossas mensagens, as nossas vibrações, fazemos a leitura do Evangelho, a prece, no horário combinado, então o grupo em sintonia, em harmonia, mantendo as vibrações de forma conjunta, faz esse culto do Evangelho no lar virtual. Então fica o convite a todos. Vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo a oportunidade de servirmos. Agradecemos, Senhor, por estarmos presentes neste momento com o objetivo de fazer aquilo que pudermos fazer de melhor para nós mesmos e para o nosso próximo. Que possamos seguir adiante na escalada do nosso aperfeiçoamento, através dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, das tuas palavras. Que nosso coração e nossa mente estejam abertos para elas, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos fazendo a nossa parte, protegendo o nosso semelhante, aos nossos irmãos que necessitam, através daquilo que nos é possível fazer, Senhor. Agradecemos ainda a todos aqueles que estão se esforçando de todas as formas para que as vacinas cheguem aos braços de cada pessoa, que elas cheguem quanto antes, porque sabemos que é uma medida que salva vidas. Que elas cheguem, Senhor. Elas tardaram, mas enfim, elas estão chegando. Que elas possam salvar muitas vidas mais. Enquanto isso, pedimos para que mantenhamos a fé, a coragem e a força de fazer o que é preciso, do que é necessário, do que nos é orientado. Graças a Deus. Bem, hoje vamos dar continuidade ao segundo capítulo do O que é o Espiritismo, falando sobre os espíritos. E a gente vem falando sobre os espíritos depois de Kardec nos apresentar as noções preliminares do espiritismo. E o que seria do espiritismo sem os espíritos? Fica a pergunta. Porque os espíritos, o espiritismo fala sobre a comunicabilidade, a possibilidade da comunicabilidade entre os espíritos e o mundo dos encarnados, sobre a vida, não fala só sobre a vida no mundo espiritual, fala sobre a comunicabilidade dos espíritos. Então, é sobre essa diversidade na qualidade dos espíritos, que sendo um dos pontos mais importantes que devemos considerar, porque vai explicar a natureza boa ou má das comunicações que vão ser recebidas, que a gente vai aprender a distinguir como devemos empregar todo o nosso cuidado na análise dessas comunicações. Então, Kardec vem nos apresentando nesse trecho, nesse compêndio maravilhoso, que é o que é Espiritismo, essas características dos espíritos que vão nos dar esse suporte e essa base necessária para que possamos avançar com o estudo do Espiritismo. E ele começa colocando que os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte da criação. Pelo contrário, eles são almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma
ao corpo, admite pelo mesmo motivo a existência dos espíritos. Então, aqui nesse trecho, Kardec já faz algumas distinções. Ele vai apresentar o que é espírito, ele vai fazer uma distinção, que mais na frente ele vai colocar o porquê, entre alma e espírito, entre essa divisão do corpo, da alma, de como o ser ele é formado. Então, ele vai fazer essa divisão mais à frente e a gente vai conversar sobre isso. Nesse trecho, eu vou deixar a imagem aqui, sobre essa ilustração de como é formado o ser. Nós somos seres espirituais que podemos ser formados de diversas formas, né? Somos a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. É o que é eterno, é aquilo que vai nos acompanhar ao longo de nossas existências, porque é nossa essência, não é o que vai nos acompanhar, é o que de fato somos e resultado de todas as nossas experiências. Depois, o invólucro material, que põe o espírito em relação ao mundo exterior. E em terceiro, o perispírito, que é um invólucro fluídico, leve, imponderado, serviço de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Nesse sentido, essa imagem que eu vou colocar aqui do lado, onde vai aparecer o espírito, que é uma coisa que não tem forma, o perispírito, que assume uma forma semelhante ao nosso invólucro carnal, o nosso corpo, ao corpo. Então, essa divisão tripartite, né? Então, o ser encarnado, ele é formado pelo corpo, pelo perispírito e pelo espírito. E o espírito, ele não precisa desse invólucro corporal para a sua existência. Ele é apenas um acessório utilizado ao decorrer de nossas existências para que possamos traçar e avançar nos aprendizados de acordo com os objetivos que foram traçados e de acordo com as nossas necessidades evolutivas em cada uma de nossas encarnações. No 11º ponto desse subcapítulo, Kardec nos apresenta: quando o invólucro exterior está sendo usado e não pode mais funcionar, tomba o espírito. Ele quer dizer que à medida que o corpo não deixa de funcionar de forma adequada, ele vai deixar de ser útil, deixar de estar em funcionamento, e é o momento do desencarne, onde o espírito e o perispírito se desvencilham no corpo, deixando aquela casca vazia, e o espírito e o perispírito acompanham durante toda a eternidade. Nesse momento, a gente vai entender que a morte do corpo vai separar o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não resta mais nada que o seu corpo etéreo. Então, Kardec vai estar mostrando o quê? Que no momento em que o corpo se separa do espírito, aquilo que fazia o espírito sofrer vai se desvencilhar de uma determinada maneira, porque a gente sabe que as nossas impressões, as nossas dores, as nossas aflições, elas continuam materializadas, impregnadas no nosso perispírito, nos acompanhando. Mas no espírito em si, a gente não existe essas sensações de dores, não existem essas sensações que são associadas ao corpo físico. Nesse sentido, é importante a gente entender a definição de matéria. Por que a gente não... o espírito ele não sofre com essas dores como o corpo físico permite a gente sofrer? Porque dentro da definição de matéria que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, ele pergunta: define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, é através da matéria, é necessário a matéria para que o espírito possa atuar, para que a gente cumpra com o nosso planejamento reencarnatório, para que nós alcancemos as melhorias,
vençamos as provas, as expiações, as missões que nós nos colocamos no plano espiritual. Então, quando a gente pensa no homem, quando a gente pensa a gente deve pensar num ser que ele toma dimensões de formas variadas. E Kardec coloca, a alma é assim um ser simples, o espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo. Então pode ser de 3 formas. A alma, um ser simples, o espírito, um ser duplo. A alma ou o espírito, que como o próprio Kardec chama, né? Pode ser alma ou espírito. A alma, ela vai estar desprendida do perispírito. Já o espírito, como Kardec está colocando aqui lá no item 14, o espírito pode ser duplo, que ele vai estar associado o espírito e o perispírito, e o homem é o corpo físico, perispírito e o espírito. Mais adiante, Kardec vai nos apresentar nos itens 16, 17, 18, 19, 20 e 21 algumas características dos espíritos que a gente vai conversar rapidamente para a gente finalizar esse trecho. O que ele fala, mais especificamente, sobre essas características dos espíritos? Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, que só falta serem visíveis. 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém, em grau mais alto, porque suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Então, a gente vê que, apesar desses espíritos, eles não serem visíveis, eles são... eles não são visíveis, mas ao mesmo tempo eles têm características próprias, que só faltam se tornarem visíveis, porque eles vão acabar se assemelhando aos humanos. E eles vão possuir várias percepções que tinham a Terra, em grau muito mais alto, porque nós estamos desprendidos desse corpo físico que inibe muitas percepções que os espíritos são capazes de conseguir. No item 18º e 19º, Kardec nos coloca: os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. E o 19º, desde que se admita a sobrevivência da alma do espírito, é racional que as suas afeições continuem. Então ele está colocando que os espíritos, eles estão em todo lugar. Se nós pudéssemos vê-los, nós talvez estivéssemos tropeçando nos espíritos, porque eles ocupam muitos espaços na Terra, eles estão em todos os lugares, como colocam. E vão estar mais próximos da gente aqueles espíritos que nós temos mais afeição, que nós estamos nas mesmas vibrações. Seja positiva, seja negativa, nós vamos estar atraindo para perto de nós os espíritos pelo que nós estamos vibrando, ou que nós temos mais afeição, que nós temos mais sintonia. Por fim, nos itens 20 e 21, o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, sua faculdade, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. E o 21, uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de que crer os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema, o que é um erro grave. Então, Kardec nos coloca no item 20 a finalidade do Espiritismo, que é estudar a manifestação dos espíritos e suas faculdades. E por que isso é importante? Como a gente falou lá atrás, porque é importante nós reconhecermos a qualidade das comunicações, nós reconhecermos nas comunicações dos espíritos aquilo que pode ser verdadeiro, aquilo que deve ser aproveitado, aquilo que vem de espíritos superiores, daquilo que vem de espíritos que ainda precisam de aprimoramento. Então, são a partir desse conhecimento que nós podemos analisar as questões. E por isso que Kardec coloca o quanto que é importante nós termos esse conhecimento para nós podermos avançar. A gente vai encerrar por aqui esse estudo, abrindo agora o grupo para o debate, para os comentários que se fizerem pertinentes. A gente se vê já já. Um beijo e até daqui a pouquinho.